Aham. Então, igreja, o título da nossa mensagem é O que ficou submerso. E o nosso texto é 2 Reis 6, do 1 ao 7. Hoje eu vou fazer uma explanação um pouquinho diferente, eu vou usar pouquíssimo texto, vai ser mais em cima dessa mesma história e vocês vão entender no decorrer da mensagem. Em outra ocasião, os discípulos dos profetas sugeriram a Eliseu: Como vês, o lugar em que moramos perto de ti tornou-se pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão e ali cada um de nós cortará um tronco, a fim de podermos construir ali mesmo um local para reuniões. E Eliseu aqueceu, dizendo: Ide. Então um deles o convidou: Queiras vir com teus servos? E ele respondeu: Irei. Assim foi com eles. Chegando ao Jordão, puseram-se a derrubar árvores. Entretanto, quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu nas águas do rio. E ele imediatamente gritou: Ah, meu senhor! Era emprestado, aqui não estava emprestado. Esse machado fora tomado de empréstimo. Ao que o homem de Deus indagou: Onde caiu o machado? E imediatamente o outro servo lhe apontou o lugar. Então Eliseu cortou um galho e o jogou na direção indicada, fazendo o ferro do machado subir à tona e flutuar sobre as águas. Então disse ao servo: Pega-o. E ele estendeu o braço e tomou o machado nas mãos. Até aqui. Se você puder, pode mudar para NA, porque não era esse JK que eu queria, André, fazendo um favor, tá? Pode mudar a versão lá. Que não era essa King James, era outra. Essa história, só para dar um pano de fundo para vocês, existia uma escola de profetas nessa época, que começou com Elias, depois veio com Eliseu. Eliseu assumiu essa escola de profetas. Então, esses meninos que estão falando ali, esses homens, eles eram esses profetas. E esses profetas estavam crescendo. Graças a Deus pelo crescimento. Eles estavam crescendo, estava crescendo essa escola de profetas. E o lugar onde eles estavam estava ficando pequeno. Então é por isso que, como ele começa dizendo ali, que o lugar era apertado. Um dos rapazes falou para Eliseu: Olha, mestre, nosso lugar aqui está muito apertado, a gente já não está cabendo mais aqui dentro. Tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho o pano de fundo aí, quem eram esses profetas. Deus age na terra, amados, por princípios. Nós estávamos até conversando sobre isso agora há pouco, né? Deus age por princípio. Deus não age fora dos princípios dele. Então não adianta, às vezes a gente quer uma coisa, mas a gente quer do nosso jeito. E Deus não vai responder, porque Deus age dentro dos princípios dele. E amados, a gente vem na vida com situações, com coisinhas mal resolvidas e vem trazendo essas situações que, com o passar do tempo, se tornam fardos. Quando eu estava fazendo essa mensagem, eu lembrei daquela imagem, até perguntei para meu marido se ele lembrava o que era, a gente não lembrava, mas se eu não me engano é a terceira lei de Newton, mas não, isso não vem ao caso, o que vem ao caso é a imagem. Vocês já devem ter visto em alguma vez na vida aquela imagem que tem uma pessoa puxando um elástico, sabe? Que ela vem vindo com o elástico aqui na cintura dela, ela vem, e no início é fácil, né? Ela vem, porque ainda tem bastante, não tem contrariedade ali, ela vem. Chega uma hora que começa a ficar mais difícil, e daqui a pouco ela, num zup, ela volta para trás. Essa imagem que eu quero que vocês gravem na mente de vocês, para nós fazermos aplicarmos esse princípio, porque aqui nós temos um princípio, queridos. Tudo o que está mal resolvido no passado pode se tornar um peso oculto que afunda o nosso progresso no presente. Olha só. Então, tudo que está mal resolvido no passado pode se tornar um peso oculto que afunda nosso progresso no presente. Então, número 1, já vamos começar com o primeiro ponto. Crescimento exige alinhamento.
ajustes, mas com atenção ao que é deixado para trás. Vamos ler novamente o versículo 1 e 2 ali de 2 Reis 6, por favor, André. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. E ele respondeu: Vão. É até aí, mas depois um deles insiste e fala: Não, venha você também conosco. E ele, por esse moço ter insistido, ele vai com eles. Tá? Então, os filhos dos profetas estavam crescendo. E isso é louvável, é notável. Celebramos o crescimento. Mas o crescimento sem organização, sem reconciliação e planejamento pode gerar confusão. Então, veja bem a importância de uma base, né? Pode gerar confusão. A decisão de ampliar o lugar era boa, mas a pressa, o agir baseado em emoções, pode nos fazer ignorar pontas soltas, como na história do machado, ferro solto, né? Ferro solto ali, ferros soltos, machados mal firmados, pendências não tratadas. Pendências não tratadas. Quantas vezes na correria da vida, trabalho, relacionamento, ministério, deixamos situações mal resolvidas para trás? Quantas vezes nós estamos nessa correria? Né? Amanhã eu falo. Tá lá um negócio para resolver, às vezes com um vizinho, com alguém lá. Um exemplo, né? Ou no casamento, alguma situaçãozinha, aí você não quer se desgastar ali, tá com tanta pressa, tá com tanta coisa para fazer, você vai deixando. Você vai deixando essas coisinhas. Então lembra do elástico. Você está indo. Mesmo com essas coisinhas pegando, mas você está indo. Né? A pressa, como na história do machado, ferro solto, tá. Quantas vezes na correria, situações mal resolvidas a gente deixa para trás? Relacionamentos quebrados, feridas não curadas, pecados não confessados, promessas feitas e não cumpridas. Olha só. Responda, queridos, para vocês mesmos. Você está avançando, mas será que perdeu algo importante nesse processo? Será que deixou para trás uma parte de você que foi ferida e você enterrou fingindo estar tudo bem? Tem uma frase que eu nem li, não lembro qual livro da Joyce Meyer, porque eu li todos, né? Eu amava, uma época eu amava muito ela, assim, demais. Eu lia tudo, escutava tudo. Hoje já acabou essa fase, mas eu ainda admiro ela bastante. E tem uma frase que marcou a minha vida, que ela falou, é um dos livros dela, que é a seguinte: o que está enterrado vivo nunca morre. Essa é demais. O que está enterrado vivo nunca morre. Então não adianta, queridos. Não adianta a gente varrer para debaixo do tapete, porque uma hora vai aparecer, né? O que está perdido, ponto 2, o que está perdido só parece irreversível, até que você reconheça, abra e acerte. Então, o que está perdido parece irreversível. Às vezes já passou tanto tempo, né? E a gente tem aquela tendência como ser humano: não vou tocar nisso, deixa quieto. Aí, agora não adianta mexer mais, já passou tanto tempo. Só que o que está ali, ó, essa situação, que daí ele parece irreversível, né? Por que eu vou mexer nisso? Não vou mexer mais, acabou. Parece irreversível, mas naquele momento que você decide abrir, o céu se abre para você também, imediatamente. É fantástico perceber isso. O moço não ignorou a perda, não ficou com orgulho e quieto, né? O moço não ignorou a perda, ele perdeu o machado ali. E se vocês têm uma ideia, gente, o ferro naquela época era um artigo caríssimo. Não é hoje que você vai ali no Sardanha ou vai em algum lugar ali, você compra um ferro, um machado. Fácil assim. Não era. Eles não tinham nem o ferro e muito a madeira também. Eles tinham que ir no campo, pegar a madeira, talhar aquele cabo do machado, né? Esse aí, no caso, era tudo difícil, era dificultoso. Não era uma coisa fácil como a gente imagina hoje. Nós temos que olhar com os olhos da época.
Era super difícil achar ferro e era caríssimo. Tanto que o do moço ali era emprestado. Aquele ferro dele era emprestado. Ele gritou: Ai, meu senhor, era emprestado. A resposta dele foi uma atitude de alguém que reconhece que o que perdeu era importante e não era dele. Olha só. Às vezes perdemos a paixão, a fé, o foco, o propósito, a comunhão, a confiança. Esfriamos e fazemos de conta que não há problema. Vamos esfriando e fazemos de conta que não tem problema nenhum nisso. Negligenciamos perdas pessoais e espirituais emprestadas. Emprestadas aqui entre aspas, porque são dons de Deus, não são nossos. Né? Dons, ministérios, amizades que Deus conecta, responsabilidade. Isso tudo pode comprometer o nosso crescimento. Será que você está tentando construir algo sobre terrenos mal resolvidos? É uma pergunta para vocês avaliarem. O crescimento é legítimo, mas se você negligenciar o que ficou submerso, você vai crescer com rachadura. Nesse momento me fez lembrar também uma imagem de uma como é que é o nome daquele negócio? Uma usina que tem aquela negócio, bastante água hidroelétrica ligada. Me fez lembrar uma hidrelétrica. Gente, uma hidrelétrica é uma coisa fantástica, né? Quem já conheceu Itaipu ali, quem sabe qual é aquele negócio, é estrondoso, maravilhoso. Mas você só imagine, um furinho naquela barragem, um furinho desse, que não dá nem para ver naquela barragem, aquele furinho. Aquilo ali, ele vai começar a rachar e vai vir todo aquele montão de água, vai transbordar. Então, será que a gente não está fazendo isso? Às vezes a gente está ali, né? Essa pontinha ali, uma coisinha de nada que a gente fala, tem importância. Isso não significa nada. E às vezes tem algumas áreas da tua vida que não estão indo para frente exatamente porque tem esse furinho. E Deus quer que você trate esse furinho. Deus quer que você trate esse ponto para não virar uma rachadura. Porque se virar uma rachadura, aí vem, transborda toda a água. É muito mais difícil de arrumar e de consertar. Muito mais difícil. Como resolver essa rachadura, né? Ponto 3. Volte ao ponto de perda. O milagre começa com honestidade. Versículo 6, André, por favor. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Interessante, né? Antes, só um adendo aqui. O Senhor nunca julga a gente. Vocês já perceberam? Às vezes a gente tem mania de julgar os outros, né? Eu estava preparando essa ministração e o Senhor me levou a pensar exatamente isso. Olha só, Deus não perguntou lá para Adão e Eva, no caso, né? Como que você foi sair da tua posição? Como que você saiu do seu lugar? Não, ele chegou carinhosamente e perguntou: Adão, onde estás? Onde? Né? E aqui mesma coisa, me fez lembrar isso. O homem de Deus perguntou onde caiu. Ele podia dizer: como que você é relaxado, deixou cair o machado, não era nem teu, você não cuidou desse machado? Não é muito mais fácil falar assim, às vezes, a gente faz isso com o filho, alguma coisa assim, né? Não, ele perguntou onde caiu. Ele mostrou o lugar, então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Deus nunca faz milagres. Eliseu pergunta, né? Onde caiu? Deus nunca faz milagres sem antes tratar a origem do problema. Gente, anotem isso. Anote isso, isso é um princípio. Deus nunca faz milagres. A gente fica esperando milagre, mas a gente não acerta a nossa vida. Tem coisinha para acertar? Acerta. Esse é um princípio. Tá? Deus nunca faz milagres sem antes tratar a origem do problema. Não é sobre esconder. A Dani falou muito bem hoje, na hora que ela estava falando sobre o que nós vamos fazer, mostrar a planilha financeira na nossa reunião. Né? Não é sobre esconder. Aqui também não é sobre esconder. Aqui é sobre revelar. Tem diferença aqui. Não é sobre esconder, é sobre revelar, entrar luz e trazer à tona. Então precisa abrir
Precisa confessar, precisa deixar o orgulho do lado e vir falar. Eu lembro uma ministração do Pio há muitos anos atrás. Quem é mais antigo de aba, com certeza vai lembrar. Que aquilo lá me impactou de tal maneira que o título era assim, ó, Abertos e Seguros. Pra vocês terem uma ideia, eu não esqueci nem o título, porque de tão bom que era. A ministração impactou bastante, porque eu era uma pessoa, já contei para vocês aqui, extremamente orgulhosa. Abrir coisa no líder, para o líder do grupo familiar, nem pensar que eu fazia isso. No grupo, nem pensar. E essa ministração falou tanto comigo que eu entendi que eu precisava abrir. E aí várias coisas na minha vida que estavam pendentes, quando eu abri, algumas coisas eu abri no grupo familiar, algumas coisas eu abri só com a minha líder. Nossa, é instantâneo. É um princípio muito espiritual isso e muito fantástico. Foi instantâneo. As coisas assim, as porteiras foram se abrindo. Sabe? É maravilhoso isso. Bom, aprendo isso. Pena que eu não sei mais se está disponível ainda, porque isso aí é muito antigo, mas a administração vale muito a pena se vocês conseguirem achar. É abertos e seguros. E ele fala exatamente isso, para você não esconder nada. Ele conta até uma história lá que eu não vou falar aqui porque vai ficar gravado, dele mesmo. Ele conta uma história dele. E a partir daquele momento que Deus deu o ministério para ele, deu a igreja para ele. Uma coisa estava aprendendo no ministério dele. Então, às vezes, uma coisinha está aprendendo a nossa vida, está aprendendo o nosso ministério, está aprendendo a nosso transbordar na empresa, transbordar em alguma área. Uma coisa. Né? A gente pensa, às vezes, que é grandes coisas, mas não é grandes coisas. São princípios. Quando esse princípio está ali, não resolvido, Deus não tem, ele está ali, ó, disposto. A gente já não sabe que a gente tem tudo? A gente tem tudo. Tudo já está à nossa disposição. E nós não acessamos, às vezes, muitas vezes, porque a gente não está com esses princípios acertados. E Deus não põe base. Deus não vai fazer nada novo em terreno velho. Então tá. Então, né, não é sobre esconder, é sobre revelar, entrar luz e trazer à tona. Aí você fala com Deus, você fala com o teu pastor, você fala com o líder, você fala no grupo, você fala na igreja. Tem situações que são resolvidas dentro da igreja, depende do tamanho da situação. Não adianta falar só na. Né? Nós conhecemos situações. Quando o pecado foi contra o corpo, não estou falando de vocês aqui, mas dando um exemplo para ficar bem claro. Nós tivemos situações na igreja lá em Curitiba, muitas vezes, 30, 28 anos de aba, mais já, né? A gente já viu muita coisa ali. E teve situações de pessoas terem que vir no púlpito porque eram líderes. Eram líderes e fizeram coisa errada. Aí não adiantava abrir no culto com o grupo familiar. Teve que vir na frente da igreja, deixar o orgulho de lado e abrir aquela situação para a igreja liberar perdão. Importantíssimo isso. Era uma situação bem atípica, mas ocorreu. Tá? E teve gente que, por orgulho, não foi lá na frente. Preferiu sair da igreja, foi para outra igreja e continuou com a vida enrolada. Tá? Então, para vocês verem como é sério isso, né? Quando mostramos para Deus, né? Quando a gente abre essa situação, para o líder, para o grupo, quando a gente abre essa situação, o lugar da nossa perda, da nossa dor, da nossa falha, ele transforma. Ele transforma. Ferro afundado em testemunho ressuscitado. Eu achei tão lindo isso. Olha, ele transforma ferro afundado, que nós estamos falando do machado, né? Ferro afundado em testemunho ressuscitado. Aleluia? Amém. O que foi submerso é invisível, mas continua atrapalhando o nosso desenvolvimento, o nosso progresso. Se não for tratado, estagnamos. Lembra do elástico? Vai chegar uma hora, queridos, ele vai, passa um ano, passa 2, passa 10, passa 15, passa 20 anos. A gente pensa, não vai mais dar mais nada isso. Aí você não consegue mais avançar para lado nenhum. Se encontra um paredão na frente. Quando você encontra esse paredão na frente, aí você estagnou. Ou você, nesse momento, cai em si, vai lá e confessa e abre esse pecado ou essa situação, ou acerta essa situação, ou você não passa dali para frente. Você não passa adiante. Não tem como passar. Deus é longânimo. Deus é longânimo. Deus é longânimo.
Entenderam? Vai chegar uma hora que você vai dar para ficar ali com a cara na parede e não vai avançar. E não é culpa de Deus. E se você não obedece, daí o que acontece nessa situação de não abrir? Você volta com tudo lá atrás. Você atrasa o teu processo em vez de adiantar. Olha, é bem sério, né? Então o Espírito Santo está te perguntando hoje, onde foi que caiu? Onde foi que você perdeu a motivação, a paixão, o zelo, a verdade, o chamado? É tempo de voltar lá. O milagre só acontece onde há reconciliação com o que foi deixado. Amém? Está bem claro até aqui? Todos estão entendendo? Quarto ponto. O ferro flutuou, mas quem pegou foi o homem. No versículo 7, né? Vamos ver ali. Então disse, pegue-o, né? Lembra, um versículo antes, Eliseu falou para ele onde caiu. Ele mostrou o lugar onde caiu. Aí, Eliseu disse, pegue-o. O homem estendeu a mão e pegou. Quer dizer, o milagre o profeta fez, mas ele teve que ir lá e fazer a parte dele. A responsabilidade de estender a mão e pegar o machado foi do moço. Deus restaura, mas você precisa recomeçar com os acertos feitos. Começando, é certo? Tomando posse das coisas que havia abandonado, feridas não resolvidas, mágoas escondidas, erros não confessados, não desaparecem por si só. Eles precisam ser levados à luz. Só assim Deus pode trazer cura e restauração. Amém? Deus pode fazer flutuar o que você perdeu, mas você ainda precisa ter coragem de acertar, pegar de volta e recomeçar com integridade. Sem nenhum gancho para Satanás prender você mais. Conclusão. Hoje, Deus está te perguntando: o que está submerso em sua história, em sua vida? Que dor, pecado, fracasso ou desvio você deixou enterrado, achando que o tempo resolveria? O tempo não resolve, queridos. Ele pode dar a impressão de amenizar, e dá essa impressão mesmo, mas resolver mesmo é igual ferida, né? Vocês já viram quando uma vez meu filho quebrou o braço, ele era criança, quebrou o braço, e eu fui levá-lo. Ele caiu de cima de um lugar lá e quebrou o braço. Brincando em cima do caminhão e caiu e quebrou o braço. E eu fui levá-lo com aquela ferida exposta aqui, aquele osso exposto. E eu achei, né? Mãe, de primeira viagem ainda, foi meu primeiro filho. Eu achei que ele ia chegar lá e eu, né, cuidar dele bonitinho, não ia doer mais nada do que ele já estava sentindo a dor ali. Não, eu entrei junto para segurá-lo. Quase desmaiei. Porque eles pegaram aquele negócio ali, aquela ferida, abriram aquela ferida, pegaram uma escova com sabão, depois tiraram os resíduos que estavam ali, que tinha ainda ficado, para depois colocar no lugar, aquela coisa toda. Mas é isso? Dói? Crescer dói, gente. Crescer dói. Se a gente quer crescimento, a gente tem que se expor. Né? Senão a gente fica do mesmo tamanho sempre. Limpar com escova, tratar a infecção para depois, de fato, cicatrizar e curar. Então, mas primeiro precisa abrir, igual a ferida lá que foi aberta. Deus quer que você volte lá, não com culpa, mas com arrependimento verdadeiro e fé. Ele quer restaurar o que foi perdido, curar o que ficou ferido e ressuscitar o que foi esquecido. Que você possa crescer, avançar com liberdade, maturidade, livre e com alegria. Para a gente terminar aqui o desafio final, não siga construindo novo em cima do que você enterrou sem tratar. Né? Em Marcos a gente vê, lembra daquele título, daquele episódio que Jesus fala que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Né? Deus não coloca. Nem pano novo em roupa para remendar a roupa velha. Não se coloca, porque vai rasgar. O odre vai inchar com a fermentação do vinho, vai estourar. Então não se pode. É isso, é amor de Deus essa ministração.
Se você tiver alguma coisa para acertar no teu terreno, para construir certo, acerte. Porque esses são princípios elementares e fundamentais. Porque certamente, se você ignorar hoje, vai atrasar o seu amanhã. Apocalipse 2:5, por favor. Apocalipse 2:5, e é Novo Testamento, hein? Só para vocês terem uma ideia, né? Nós estamos falando da graça ainda. A gente não saiu da graça. Apocalipse 2:5 nos diz: lembre-se, pois, de onde você caiu. Olha lá. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Essa situação aqui de Apocalipse é para a igreja de Éfeso. Então, o que eu quero dizer para você é tirar o candelabro, é tirar a luz de Cristo, porque aí a madeira é Cristo, né? Você sabe que já tem muitas ministrações falando sobre o ferro que caiu, a madeira que foi jogada no rio, ali como simbolizando a cruz de Cristo. Não é esse o nosso foco da mensagem hoje, embora seja bem interessante também, mas quando a gente vê essa questão do candelabro, é a luz. E a madeira que caiu ali, simbolizando a cruz. Quando a gente começa a negligenciar essas coisas, a gente vai se afastando. A gente vai perder a salvação? Não, amado, a gente não vai perder a salvação. Uma vez salvo, para sempre salvo. Né? Você só vai perder a salvação se você entristecer o Espírito Santo. Não é o caso que nós estamos falando aqui. Então, salvo você já é. O que nós estamos falando aqui é para uma vida abundante, para você ter uma vida abundante. Amém? Então, ali, esse machado ali que caiu, essa madeira que está falando Apocalipse ali, representando a cruz de Cristo. Então, passa pela cruz e através da cruz nós temos a luz. O candelabro ali significa essa luz de Cristo. Nós vamos perdendo, ele vai sair de nós? Não, ele nunca nos abandona. Nós é que vamos nos atrasando, nos afastando com esses princípios, por não praticar esses princípios. Então, é isso que acontece. É um texto forte, né? Eu cheguei a pensar 2 vezes se eu ia colocar esse texto. Não. Perguntei para o Espírito Santo, está no Testamento, então eu vou colocar, e o Senhor trabalha no coração de cada um. E para encerrando mesmo, 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, queridos, isso não é para trazer condenação. Eu gostaria que eu vou orar com vocês, eu gostaria que vocês ficassem em pé. Se você sentir no teu coração, feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, que nós vamos estar orando por vocês nesse momento, tá? Senhor Deus e Pai, nesse momento nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes feridas não tratadas, dores antigas, situações mal resolvidas ficaram submersos em nossa história, Pai. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude a identificar tudo aquilo que precisa ser trazido à luz para que sejamos restaurados de verdade. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu bálsamo de cura. Limpa o nosso coração, restaura o que foi perdido, o que foi esquecido. Dá-nos coragem para voltar ao ponto da dor, reconhecer onde caímos e pela Tua graça sermos levantados novamente. Ajuda-nos a não construir o novo sobre fundamentos quebrados, mas a recomeçar com integridade, honestidade, liberdade e paz. Entregamos a Ti, Senhor, cada área da nossa vida que precisa ser restaurada. Cura, liberta, renova e faz o Teu milagre em nós. É o que nós pedimos e já Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é um Pai de amor, que ouve e responde às nossas orações. Ajuda, Pai, cada um aqui a lembrar o que precisa ser lembrado, a restaurar o que precisa ser restaurado, em nome de Cristo Jesus, a curar o que precisa ser curado. É uma noite de cura, é uma noite de salvação, é uma noite de libertação, é uma noite de restauração e renovo. Isso eu declaro e por isso já Te agradeço. Recebemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Prossigam abençoados, queridos. Amém. Glória a Deus.